te agradecer, te engrandecer, porque só Tu és digno disso. Em o nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos o Teu Filho, e assim oramos e assim agradecemos, e os que creem podem dar glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite a todos, que alegria estar aqui mais uma vez. Lembro que estive aqui há algum tempo atrás, acho que num domingo, não sei, numa oportunidade que a igreja estava celebrando, e depois estive numa reunião, num grupo menor, e hoje recebo a dádiva de Deus estar com vocês nesse momento. A celebração de 8 anos de organização da igreja. Dentro de mais alguns meses, poucos, novembro, a nossa igreja vai fazer 50 anos, pastor. 50 anos. E é bom ver uma igreja que está tão nova, tão jovem, com 8 anos, e participar desse momento, e estar numa igreja que está já há quase 50 anos servindo o Senhor, e uma igreja que tem passado por muitas lutas, muitas dificuldades. Pastor Júnior sabe, Maíra sabe de algumas dificuldades, algumas lutas que a igreja enfrenta, como toda igreja enfrenta, ela já enfrentou, e certamente enfrentará outras, mas a graça de Deus tem nos sustentado. Então talvez nós não vejamos, alguns outros aqui, eu estou com 42, então quando a igreja fizer mais 42 anos pela frente, talvez eu não esteja mais aqui, mas alguns dos que estão aqui, talvez, se o Senhor não tiver voltado, verão os 50 anos desta igreja e celebrarão pelas muitas bênçãos de Deus. Se o Senhor Jesus voltar antes disso, lucro é muito melhor do que estar aqui, certamente. Eu quero pedir a você nesse momento que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 115, Salmo 115, nós vamos ler todo o Salmo, e nessa noite nós vamos meditar nessa porção da Escritura Sagrada, Salmo 115, com muita alegria diante do nosso Deus. Como é bom cantar ao Senhor, né? Como é bom louvar a Deus, a gente canta, nosso coração vibra de alegria na presença de Deus, é muito bom, é algo formidável esse momento em que a igreja louva e exalta o Senhor. E nós vamos continuar fazendo isso agora com a leitura da palavra e depois ouvindo a palavra do Senhor nesta noite especial. Salmo 115, a palavra diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, endossamos a Deus, confirmamos diante de Ti, Senhor, as palavras do Teu servo que intercedeu por nós agora há pouco. Ó Deus, corroboramos as palavras ditas pelo pastor, Teu filho, Teu servo que intercedeu por nós. E nessa noite, ó Deus, reforçamos a petição, a súplica dele, implorando a Ti que nos dê a graça, ó Deus, de compreender a Tua mensagem, de entender a Tua palavra. Nós somos limitados, nós somos incapazes de por nós mesmos entendermos a Tua Santa Escritura. Por isso nós oramos como o salmista quando dizia: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.
Os irmãos podem assentar-se, mantenham a Bíblia aberta no texto. Meus queridos irmãos, o Salmo 115, ele é um salmo de autoria incerta. Alguns que dizem que Moisés é o autor desse salmo, e quando colocam Moisés como autor do salmo, colocam que o salmo foi escrito em um contexto em que o povo de Deus havia enfrentado alguma dificuldade no deserto, havia passado por essa dificuldade, e então Moisés entoa este cântico de louvor a Deus. Outros dizem que foi Josué, que tendo enfrentado alguma dificuldade, passado por alguma dificuldade, também é tido ali como sendo o autor do salmo, escreveu o salmo. E aqueles que defendem que foi Josué, ligam o Salmo 115 com o Salmo 114. Se você olhar o Salmo 114, que para muitos, em muitas versões da Bíblia, algumas traduções mais antigas da Bíblia até integram esses dois salmos, colocam como sendo um salmo só. E o Salmo 114 menciona tanto a saída do Egito quanto a entrada na terra prometida, falando sobre Deus ter secado o mar e ter secado o rio Jordão para que o povo passe também. Então alguns dizem, olha, foi Josué que, após ter vencido o momento de turbulência, de dificuldades, ele então compõe esse salmo e ele entoa esse salmo como louvor a Deus. Outros vão dizer que foi Josafá. E assim nós temos as propostas, e outros dizem que foi Davi, que depois de ter enfrentado alguma dificuldade, a ponto de que alguns entendem o salmo como sendo um salmo tardio, e dizem que ele foi escrito ou por Daniel, ou por seus amigos, quando passaram pelas adversidades, pelas lutas que enfrentaram na Babilônia. O fato é que nós não sabemos quem foi o autor, nós não sabemos especificamente qual foi a ocasião, mas lendo o salmo, compreendendo a sua mensagem, nós entendemos que ele é um salmo que tem como cerne, que tem como coração, conclamar o povo de Deus a louvá-lo, quando este povo enfrenta dificuldades, passa por adversidades e transpõe essas adversidades com a força da graça de Deus, com o sustento que Deus supre para esse povo. O salmo é uma conclamação. Calvino diz que o coração deste salmo é que ele é uma conclamação, ele é uma convocação, ele é um toque de trombeta, uma chamada a que nós glorifiquemos a Deus. É disso que o salmo trata. De modo muito claro, o salmista começa dizendo, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, Senhor. O salmo nos chama a louvar a Deus. Olhando para esse salmo, então, nós podemos nessa noite traçar uma reflexão sobre razões para glorificarmos a Deus. Se esta igreja olhar para o passado, se esta igreja voltar o seu olhar para o passado, ela vai encontrar inúmeras razões para glorificar o Senhor. O Salmo 115, mesmo que você tome como, por exemplo, as nossas traduções normais da Bíblia fazem, separando o Salmo 115 e o Salmo 114, mas ele é um salmo que tem íntima relação com aquilo que foi cantado no 114. E o que há no Salmo 114? Uma proclamação de poderosos feitos de Deus, que resultam em uma chamada a que Deus seja glorificado. O salmista aqui, ele constrói a sua poesia, ele constrói a sua canção de louvor a Deus, apontando 3 grandes razões para que nós glorifiquemos o Senhor. A primeira delas, nos versos de 1 a 8 do Salmo, ele diz que a singularidade de Deus é um motivo para que nós venhamos a glorificá-lo. Essa é a primeira razão apontada pelo salmista para que nós glorifiquemos a Deus. A singularidade de Deus. Não há outro Deus como Ele. Ele é único, ímpar. Ele é inigualável. Você não encontra outro para colocá-lo ao lado dele. Então essa é a primeira razão. A singularidade de Deus. A segunda razão apontada pelo salmista está nos versos de 9 até o 15. E ele diz que esta razão para que nós glorifiquemos a Deus é a confiabilidade de Deus. Você pode confiar nele. Você pode depositar nele toda a sua confiança. Ele não vai decepcionar você. Os homens decepcionam você. Os falsos deuses decepcionam você. As coisas nas quais você confia, dinheiro, fama, fortuna, enfim, todas essas coisas decepcionam você. Um dia elas vão faltar para você, mas Deus nunca faltará. Ele nunca vai decepcionar você. A terceira razão, ele diz, é que nós estamos vivos por causa desse Deus, então devemos louvá-lo. Isso está nos versos de 16 até o 18.
Portanto, eu quero convidar você nessa noite para que nós observemos essas 3 razões apontadas pelo salmista para que nós glorifiquemos a Deus. Razões para glorificarmos a Deus. A primeira delas, como dito, o salmista aponta a singularidade de Deus, está nos versos de 1 a 8. Ele começa chamando a nossa atenção quanto a uma súplica para o reconhecimento da excelência e da exclusividade da honra de Deus. É isso que ele começa fazendo no verso 1. Ele nos conclama de imediato a que reconheçamos a exclusividade da honra de Deus e o seu direito absoluto em ser glorificado. Ele começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Ele está dizendo que não somos nós que devemos receber honra, não somos nós que devemos receber glória. Pastor Júnior trabalhou em todos esses anos, muitos aqui estiveram desde o primeiro dia desse trabalho, muitos contribuíram, derramaram suor, derramaram lágrimas, alguns podem até ter derramado sangue na constituição desse trabalho, por que não? Muitos aqui podem ter sofrido muitas e muitas tribulações, como o povo de Deus enfrentou, passando por tribulações, passando por dificuldades, mas nesse momento o salmista nos conclama e chama o povo de Deus a pensar: não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenhamos feito, não importa o quão tenha sido intenso o nosso trabalho, não importa o quão dedicado tenha sido o nosso esforço, ao Senhor seja toda a glória. Ele é o único digno de receber glória. Fazendo um parêntese, é bom que nós reconheçamos o valor de pessoas que contribuem com o trabalho de Deus. Isso não é um problema. É um problema nosso, na verdade, não reconhecer o esforço daqueles que trabalham, que se esforçam, que se esmeram. Daqueles que doam suas vidas. O nosso problema não é que nós temos a facilidade de enfatizar e reconhecer a dignidade, a honra das pessoas, não. O nosso problema é o contrário, é que a gente tem muito frequentemente a capacidade de esquecer do que eles fazem. Isso não é tão problema assim, que nós podemos ver o povo de Deus frequentemente reconhecendo aquilo que Deus fez através de Moisés, através de Davi, através dos seus servos, através do seu povo, de instrumentos dele na vida da sua igreja, do seu povo, do seu rebanho ao longo dos séculos. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que o único digno de receber todo o reconhecimento e toda a exaltação, e o único digno de receber a nossa adoração pelos poderosos feitos realizados em favor do seu povo, é o Senhor. O salmista aponta aqui 2 atributos de Deus. Ele enfatiza 2 grandes atributos de Deus que exaltam esta honra de Deus e esse direito primordial de Deus em ser glorificado. Ele fala sobre a misericórdia de Deus, ele fala sobre o resede, o amor pactual de Deus, o amor estabelecido antes da fundação do mundo, no decreto eterno de Deus, mas afirmado por Deus, por exemplo, no pacto com Abraão, e depois, por muitas e muitas vezes, reenfatizado dentro do tempo e dentro da história, até que fosse completamente estabelecido em Cristo Jesus. Este amor pactual é o amor que ele exalta aqui, por amor da tua misericórdia. Esse amor que é um compromisso eterno de Deus, um compromisso assumido antes da fundação do mundo. Esse amor que no Novo Testamento é mencionado pelo apóstolo Paulo, quando diz em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que ele nos amou antes da fundação do mundo e nos predestinou para que fôssemos feitos seus filhos, para a adoção de filhos, para a sua própria glória. É esse amor pactual que o salmista diz, nós devemos olhar para o Senhor e glorificá-lo por esse amor. Mas o salmista vai além e fala sobre a fidelidade de Deus. E aqui nós temos a lealdade de Deus, o compromisso de Deus. Aqui nós temos o pacto de Deus assegurado, firmado. É como se o salmista estivesse dizendo, não importam quais sejam as circunstâncias, não importam quais sejam as dificuldades, não importam quais sejam as lutas, e mesmo não importa quais sejam os pecados de vocês, Deus nunca deixará de amar vocês. Isso é consolador para as nossas vidas. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós muitas vezes por palavras, por pensamentos, por ações e mesmo por omissões, quando sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos, nós pecamos contra Deus, mas Ele está dizendo, Ele se mantém fiel. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus,
No Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz de forma muito clara: Ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o salmista está dizendo, Ele deve ser o único glorificado, o único adorado, porque Ele nos ama com um amor inquebrável, por um amor pactual, e Ele mesmo sustenta esse amor que Ele tem por nós. Se não fosse o fato de que Deus, o próprio Deus, sustenta o amor que Ele tem por mim, há muito eu já estaria ardendo no inferno. E se nós formos muito sinceros conosco, essa é a declaração que todos nós faremos ao nosso respeito. Não fosse o fato de que Deus é fiel para conosco, mesmo quando somos infiéis para com Ele, nós há muito estaríamos perdidos. Mas o salmista diz mais, ele nos chama a atenção dentro desta singularidade de Deus, para que contemplemos uma proclamação da supremacia de Deus. Versos 2 e 3 ele diz: porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Veja, nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Aqui ele está dizendo que Deus não está no mesmo nível dos homens, e mais, Deus não está no mesmo nível dos deuses das nações que estavam em torno de Israel. Os deuses deles eram visíveis, estavam diante deles. Moloque e todos os outros deuses, Baal, todos aqueles deuses estavam diante deles, e eles então contemplavam seus deuses, e não viam o grande Deus de Israel, e diziam, onde está o Deus deles? E é certo aqui que o povo de Deus tinha passado por um momento difícil, parece que Deus estava disciplinando, estava em silêncio, Deus não estava de forma tão clara, de forma tão patente, mostrando o amor por Israel naquele momento, e as nações então diziam, olha, o Deus deles foi embora, esqueceu deles. Mas o salmista sabe, o nosso Deus não pertence à mesma ordem de coisas que nós pertencemos. Ele não é igual a nós, Ele não é como nós, Ele não é como eu, como você, e nem tampouco como os falsos deuses que os homens constroem. Ele não é alguém palpável, alguém que você possa tocar, mas Ele é real, e mais do que isso, Ele está muito acima de todas as coisas. E quando Ele diz, nosso Deus está nos céus, e vejam só o resultado disso, e porque Ele está nos céus, porque Ele é soberano, porque Ele é supremo, porque Ele é Senhor, Ele faz tudo como Ele deseja. Ele faz tudo como Ele deseja. A supremacia de Deus, a sua soberania, o seu governo absoluto, o seu controle pleno, total sobre todas as coisas. Ninguém nasce sem que Ele queira, ninguém morre sem que Ele queira, ninguém pega Covid sem que Ele permita, ninguém morre de Covid sem que Ele permita, ninguém é curado de Covid sem que Ele permita, ninguém passa por coisa alguma sem que Ele permita passar. Uma senhora bem idosa, pastor Júnior, 84 anos lá da nossa igreja. Pastor, eu posso ir para a igreja? Porque nós fizemos uma recomendação, olha, vocês que são de idade mais avançada, que são de grupos de risco, nós não vamos proibir vocês de virem, vocês decidem se querem vir para a igreja ou não. E ela então me liga e diz assim, pastor, eu posso ir para a igreja? Eu falei, meu irmão, o que a senhora acha? Eu não tenho medo de Covid, eu tenho 84 anos, e se eu morrer é porque Deus quer que eu morra. Pastor, o senhor é imprudente, aquela senhora é imprudente. O que eu ia dizer para ela depois disso, pastor Júnior? O que eu ia dizer para ela? Não, minha irmã, a senhora está errada, pastor. Uma outra senhora disse para mim, pastor, eu não vou ainda, eu prefiro ficar aqui, me resguardar. Tudo bem. Mas uma coisa é fato, sobre a vida daquela que tem medo de pegar Covid e não vai para a igreja, ou sobre a vida daquela que não tem medo de pegar Covid e vai para a igreja, não importa uma ou outra, só acontecerá com cada uma delas o que quer que aconteça, se Deus quiser que aconteça. Um fio de cabelo, Ele conhece quantos nós temos. Tudo Ele faz como lhe agrada. Ele é singular, Ele é único, ninguém mais tem esse poder, ninguém mais tem essa capacidade, nenhum outro ser em todo o universo, ande em todos os recantos do universo, vá nas mais distantes galáxias, percorra os mais distantes mundos, e você não encontrará um outro como Ele.
Ele é o único que é supremo. E então o salmista nos faz pensar quanto a essa singularidade de Deus sobre uma condenação da loucura, da perversão do culto a Deus nos versos de 1 a 8. Ele não simplesmente diz que os ídolos são vãos, que eles não falam, que não cheiram, que não olham, que eles são incapazes de fazer qualquer coisa. Ele está tomando estas expressões para dizer, como está no versículo 8, que todos aqueles que pervertem o culto a Deus, adorando quaisquer outras coisas, que não o Deus verdadeiro, estão fadados a serem completamente nulos, inúteis, imprestáveis, e sendo imprestáveis sofrerão a ira de Deus. Por isso ele diz, aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Falsos, mentirosos, imprestáveis, inúteis e destinados à destruição. Perverter o culto a Deus, adorar um falso Deus, quer seja um Deus de barro, pedra, ferro, prata, ouro, ou qualquer outra coisa que seja, ou mesmo o ídolo que nós construímos em nossos corações, uma imagem pervertida do Deus verdadeiro. Quantas e quantas vezes nós não temos imagens distorcidas do Deus verdadeiro, e se temos uma imagem distorcida do Deus verdadeiro, cultuamos não o Deus verdadeiro, mas um ídolo. Todos aqueles que cultuam falsos deuses, pouco importa como eles sejam, estão fadados à destruição. Porque só há um Deus verdadeiro, Ele é o único digno de receber culto. Por que devemos glorificar a Deus? Porque Ele é único, porque Ele é singular, porque não há outro como Ele. Em segundo lugar, o salmista diz que Deus deve ser glorificado, porque Deus é absolutamente confiável. Ele fala sobre a confiabilidade de Deus, versículos de 9 a 14. Veja, nos versículos de 9 a 11, ele fala sobre um reconhecimento de que a fonte de segurança é Deus. Repare o que ele diz: ó Israel, confie no Senhor, tirem os seus olhares dos falsos deuses, parem de olhar para Baal, para Astarote, parem de olhar para Moloque e para qualquer outro Deus falso. Deixem de olhar para os bezerros construídos que estão aí entre Dan e Berseba. Parem de olhar para todas essas coisas, elas são inúteis, incapazes de socorrer vocês em tempos de dificuldades. Ó Israel, confie no Senhor. E aqui nós temos a poesia hebraica no paralelismo, onde as expressões são colocadas uma ao lado da outra para reforçar as ideias. Ele diz: ó Israel, confie no Senhor, porque Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confie no Senhor, porque Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Por quê? Porque Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Ele é a proteção que nós precisamos. Ele é o abrigo em todo o temporal. Ele é a segurança que nós precisamos em todas as circunstâncias da vida. Confie no Senhor, você pode confiar nele. O que ele está dizendo: Israel, glorifiquem a Deus, porque nunca houve um tempo em que vocês confiaram no Senhor e Ele os desapontou. Nunca houve uma circunstância em que vocês estiveram em tribulação, estiveram em adversidades, estiveram passando por lutas e Ele deixou com que vocês fossem destruídos. Ele guarda vocês, mesmo quando vocês pecaram e Ele os disciplinou, ainda assim lhes preservou da destruição completa. Estava lendo Isaías hoje, e o profeta, logo no começo do livro, no capítulo 1, ele diz assim: se não fosse o Senhor que nos deixou um remanescente, há muito nós teríamos sido destruídos. Como o pastor disse, mesmo quando ele puxa as nossas orelhas, nos disciplina, nos corrige, ele faz por amor, ele é sempre a nossa proteção. Vocês que são pais, vocês que são mães, imagine só você que o filhinho de vocês aprontou alguma coisa, fez uma coisa errada, desobedeceu a você, transgrediu uma ordem sua, enfim, e você estava ali pronto a castigá-lo, você estava com aquele bom cipózinho na mão para dar uma correção nele, e aí de repente vai passando um homem na rua, olha você ali com o seu filho ali pronto para discipliná-lo, então aquele homem olha para o seu filho, marcha para ele e diz assim: eu vou destruir essa criança. O que você faz com aquele homem? Vai de voadeira no peito, né? Pastor, que violência é essa? Se você não fizer isso por seu filho, você merece que alguém faça isso por você, ou em você. É assim que Deus faz conosco.
Ele está pronto a nos corrigir, a nos disciplinar, a nos exortar. Ele está pronto a fazer com que nós, muitas vezes, sintamos as dores da desobediência a Ele. Mas quando alguém tenta nos destruir, Ele então sai em nosso socorro. Por quê? Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: nós estamos começando a passar por um tempo em que parece que aquela ideia de perseguição que ficava muito lá no passado, mas muito no passado mesmo, que aconteceu uma época no passado, Maíra, pastor Júnior sabem disso, que quando os missionários andavam pregando o evangelho no interior do Maranhão, missionários cristãos evangélicos, em cidades como, por exemplo, Barra do Corda, Presidente Dutra, Colinas, missionários foram apedrejados, foram espancados, eles foram surrados. João Batista Pinheiro, o homem que Deus usou para começar a igreja cristã evangélica, um homem que não tinha as duas pernas, não tinha nariz, não tinha orelha, ele tinha uma doença que estava comendo o corpo dele inteiro. Nas ruas de Barra do Corda, ele andava se arrastando, pregando o evangelho nas ruas de Barra do Corda. E certa vez o padre da cidade incitou um grupo de homens contra ele, e ele foi espancado, ele foi surrado, ele foi apedrejado, e somente o deixaram escapar com vida porque pensaram que ele já estava morto. E nós então pensamos que as coisas ficaram no passado. E parece que durante muito tempo nós ficamos ali numa vida boa, bem tranquilos. A gente ouvia falar de perseguição no Oriente Médio, na África, em muitos lugares. Mas nós estamos começando a viver um tempo em que falar sobre Cristo, anunciar o Evangelho, está começando a trazer problemas, trazer dificuldades. Há muitos lugares em que se você for pregar o Evangelho, você já vai sofrer, aqui no Brasil, você já vai sofrer retaliações severas. E eu sempre digo para as pessoas: não tenham medo. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Essa é a primeira ênfase que o salmista coloca aqui sobre esta confiabilidade de Deus. Toda a segurança que nós precisamos, nós temos nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ou como Isaías diz, Isaías capítulo 26, versículo 3, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. A segunda ênfase sobre esta confiabilidade de Deus que nós temos nesses versos, é um reconhecimento de que a fonte de bênçãos, a suprema fonte de bênçãos, é o próprio Deus. Versículos 13 a 15 ele diz assim: abençoará, vejam só, o Senhor se lembra de nós e nos abençoará, sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes, descendentes de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos, que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos, sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Ele não é somente a fonte de toda a segurança, Ele é a fonte de todo o bem que nós precisamos. Do que você precisa? Quais são as tuas necessidades? Quais são as coisas que não as coisas que você simplesmente quer, porque nós queremos muitas vezes muitas coisas, que não precisamos delas. Nós queremos muitas vezes coisas que nós não precisamos, mas saiba você que tudo aquilo que você verdadeiramente precisa, não o que você precisa simplesmente para o básico da sua vida, isso é garantido, mas o que você precisa para ser feliz, para ter uma vida plena diante de Deus, emana dele, Ele concederá a você, Ele nunca deixará faltar para você. O que Ele está dizendo é: não importa quais sejam as suas necessidades, a fonte de suprimento é o Senhor. Quando começou esse negócio de pandemia, de isolamento social, essa coisa toda, eu procurei todos os dias ensinar para as pessoas da igreja: não tenham medo. Se vocês perderem os seus empregos, se vocês perderem as suas empresas, se vocês perderem tudo o que vocês têm, ainda assim Deus sustentará a vocês. Ele é a fonte de todo o bem. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que: pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ele é confiável, confie nele. O que você precisa? Do que você tem necessidade? Você precisa do alimento para a sua família amanhã, Ele vai conceder a você. Você precisa de força para enfrentar as adversidades da vida, as lutas da sua vida, Ele vai conceder a você.
Você precisa de graça para enfrentar um pecado específico contra o qual você tem que lutar todos os dias. E quem sabe você não tenha até sido vencido por esse pecado em muitos momentos. Saiba você que Ele pode conceder a graça, a força necessária para que você enfrente esse pecado. Você precisa de qualquer coisa que você precise, Ele dará a você. Por isso você deve glorificá-lo. Eu aprendi com o tempo a dormir tranquilo todos os dias. Não porque as coisas sejam sempre boas para mim. Pastor Júnior, meu amigo, uma das pessoas que eu posso dizer que tenho a liberdade para compartilhar as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas angústias. Ele sabe que há dias em que eu estou para baixo, mesmo desanimado, abatido, arrasado, mas nesses dias eu ainda tento encontrar forças no meu Deus e encontro, e Ele diz assim: eu cuido de você. Às vezes Ele cuida de mim mandando um homem como esse servo dele, para dizer assim: fica tranquilo porque eu cuido de ti, rapaz. E isso é bênção para as nossas vidas. Portanto, não duvide, não tenha medo, confie no Senhor. A confiabilidade de Deus é um motivo para que você possa glorificá-lo. Você pode dormir tranquilo hoje, você pode dormir sossegado hoje. Vou contar uma história para você de quando estávamos no seminário. Quando estávamos no seminário, nós tínhamos um colega aqui, eu fui para o seminário solteiro. A vida de seminarista é difícil, mas eu fui solteiro, enfrentei algumas dificuldades, mas se eu não tivesse que comer um dia só, enfim, era só eu. Mas nós tínhamos um colega lá que eram ele, a esposa e 2 filhos. Ele largou a gerência de um supermercado grande na cidade dele para ir para o seminário. E pessoas que tinham se comprometido de ajudar no sustento dele não estavam ajudando. E um dia eu cheguei na casa dele, ele estava sentado, olhou para mim e disse: Frank, senta aqui, ora comigo, porque eu não sei o que meus filhos, o que minha esposa, o que eu vou comer, o que nós vamos comer amanhã nessa casa. Isso era à noite, por volta de umas 7 da noite. A gente gostava de ir para a casa dele era mais ou menos um centro de acolhimento para os solteiros. E eu fui lá e sentei com ele, e nós oramos naquele dia. E eu lembro da oração daquele homem. E ele disse assim: pai, eu não tenho o que comer amanhã. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai que nunca me faltou. E que eu sei que não vai me faltar. Então, pai, os teus filhos precisam do teu socorro. E eu orei com ele, e depois disse assim: eu vou dormir. Sem um tostão no bolso, sem nada na geladeira para comer, sem coisa nenhuma. E no outro dia, um grupo de irmãos de uma das nossas igrejas para um carro na porta da casa dele, abre a mala do carro e diz: irmão, vem aqui buscar umas coisas que nós trouxemos para você. E era alimento suficiente para um mês, para que ele passasse um mês com a família dele. Mas e se Deus não tivesse mandado a comida? E se não tivesse chegado a comida? E eu perguntei para ele: meu irmão, e se Deus não tivesse respondido a sua oração mandando o alimento? E ele disse para mim: então Deus me faria, juntamente com minha esposa e filhos, suportar com alegria um dia de fome. Deus nos dá o que nós precisamos. Deus é confiável. Você pode confiar nele. Você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema, você está enfrentando alguma necessidade, vá para a sua casa hoje com esta convicção reforçada em sua mente e em seu coração: Deus é confiável, tudo o que nós precisamos, nós recebemos dele. Descanse nessa certeza. Por fim, o salmista aponta a terceira razão para que Deus seja glorificado. Ele diz que a nossa condição de vivos em Deus é motivo para glorificá-lo. Versículo 16 a 18 ele diz: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor,
pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Veja bem, o que ele está dizendo é que Deus, não é que Deus deixou de governar a terra. O que ele está dizendo é que as pessoas que estão vivas sobre a terra, estão vivas somente porque Deus lhes concede vida. E essa verdade está afirmada no versículo seguinte, quando ele diz, olha, os mortos que morreram, esses não vão louvar a Deus. E aqui tem um contexto, uma teologia judaica que entendia que era tudo que se podia fazer, tudo que se deveria fazer para cultuar a Deus, para adorar a Deus, era aqui nesse momento. Eles não tinham ainda a percepção de vida pós-morte que nós temos na medida em que a revelação progressiva vai acontecendo. E o que ele está dizendo é, se você está vivo, se você está vivendo nesse mundo, se você não está morto, então isto é um motivo suficiente para que você glorifique a Deus. E por isso ele diz no 17, se os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura, ele diz em seguida, nós porém louvaremos o Senhor agora e para sempre. Qual o motivo para que nós glorifiquemos a Deus? Nós estamos vivos em Deus. Essa verdade é enfatizada por Paulo no Novo Testamento, quando em Atos capítulo 17, falando para os sábios, para os grandes filósofos atenienses, ele diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você está vivo em Deus. Espiritualmente sim, isso é a verdade. Mas mesmo a vida natural que nós temos, nós só a temos porque estamos em Deus. Fora de Deus não há vida alguma. Fora de Deus só há morte. E onde a morte reina não há louvor a Deus, mas onde há vida, há louvor a Deus. Onde há vida, há louvor a Deus. Razões para glorificarmos a Deus. Nós estamos vivos em Deus. Nós vivemos nele. E nós que temos um conhecimento da verdade, nós que temos esta verdade estabelecida de forma tão clara e que fomos resgatados e vivificados em Cristo Jesus, nós ainda mais devemos louvá-lo. Portanto, o salmista termina dizendo, louvado seja o Senhor. Mas esse salmo, para terminar, ele, como toda a Escritura, está aqui para nos falar muito mais do que ordens para que nós louvemos, cultuemos, exaltemos a Deus. O Salmo está aqui para nos falar a respeito de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 17, a Escritura diz que o espírito de toda a profecia é o Senhor Jesus Cristo. E toda a mensagem da Bíblia se centraliza nele, ele é o cerne de toda a mensagem. Então o Salmo está aqui para nos falar de Jesus. Porque quando diz que nós devemos render glórias a Deus e reconhecer a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, ele está nos dizendo para olhar para aquele que de fato é a grande manifestação da glória de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus reside toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o texto bíblico diz que toda a glória de Deus foi manifesta em Cristo Jesus. Portanto, a grande chamada do Salmo 115, para que nós glorifiquemos a Deus, porque Deus é singular, porque Deus é confiável e porque nós estamos vivos em Deus, é um chamado para que nós nos voltemos para Cristo Jesus. Ele é a glória de Deus, não os ídolos que nós construímos. Ídolos de pedra, madeira, barro, ouro, ídolos do coração, dinheiro, fama, fortuna, enfim, prazeres, deleites, vida confortável, essas coisas não representam a glória de Deus, elas não manifestam a glória de Deus. A glória de Deus é manifesta em Cristo. E se nele, e ele é a ressurreição e a vida, se nele nós vivemos, é por meio dele que nós glorificamos a Deus. Portanto, o chamado do Salmo 115 é um chamado para Cristo Jesus. Vá até Ele nessa noite. Vá até Cristo nessa noite. Se deleite em Cristo Jesus nessa noite. Se regozije em Cristo Jesus nessa noite. Olhe para Ele e veja o grande Deus. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, ó Deus, gratos por Tua palavra, nós bendizemos o Teu nome,
porque Tu és digno de receber toda a adoração. Somente Tu, Senhor, és digno de receber a glória, a honra, o poder. Tudo, tudo, Senhor, pertence a Ti. Todas as coisas são Tuas, as nossas vidas são Tuas, e em Ti, Senhor, em Ti nós temos todo o sentido real da nossa existência. Nós bendizemos o Teu nome aqui nessa noite, e porque Tu és singular, Senhor, porque Tu és confiável, e porque nós vivemos em Ti, através do Teu Filho Jesus, nós nos voltamos para Ti nessa noite. É para Ti, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, que nós nos voltamos agora. Enche os nossos corações, ó Deus, enche os nossos corações de uma consciência profunda, intensa, ó Deus, de júbilo e alegria, para que possamos render ao Teu nome toda a glória, toda a honra que a Ti é devida. Abençoa esta igreja, meu Deus, pastor Júnior, os demais líderes desta igreja, cada membro, cada congregado, cada vida que faz parte desta parte do Teu rebanho. Abençoa, Senhor, e multiplica as Tuas bênçãos aqui, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Pastor Júnior.